Senhor, venha Jesus alcançar o céu, para falar conosco exatamente a sua palavra, meu Pai. Oh, glória a Deus, aos nossos corações, meu Deus, meu Pai, para a glória e a honra do teu nome, em nome de Jesus. Vamos, irmãos, para ensinar, para louvar e dizer o nome do Senhor. Amém. Glória. É tempo de louvar a Deus. O louvor, ele tem que exprimir o louvor. O louvor, ele glorifica a Deus. Se é o louvor dele da didática, glorifica a Deus. Por meio das pessoas que Deus, a crença do perdão. Vamos a Deus, irmãos, a Deus. Quando isso cante, queremos sempre importante também. Um dia Cristo voltará, não antes de eu prometer. Deus pode ter dúvida, mas Deus quer tudo por você.
que Deus ajude. Eu pensei que aquelas que estavam aí, mas deixa eu ouvir então. As jovens que estão aí, preparadas para o bar? Então vamos ouvir daqui a pouco as jovens também louvar, se preparem aí. Depois que louvaremos, vamos ouvir as jovens também louvar. Salva na igreja, na Santa Paz.
graças. Presbítero, venha, faça companhia. Como de sempre. Ore. Primeiramente, peça a Deus que a sua boa palavra nos oriente como precisamos ser orientados constantes. E depois apresenta a sua oferta em ação de graça. Nós já aprendemos pedir perdão, não é? Poderemos ofertar e poderemos também. Tem aqui um tema sobre cristão. Depois nós vamos meditar, mas antes vamos chamar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, na tua boa palavra, Senhor, providente, meu Deus, nos beneficiar, há de nos beneficiar constantemente, meu Senhor da glória, na virtude divina, Senhor, na tua graça, maravilhosa e poderosa, Deus de amor e bondade, também do Senhor da glória, perdoa nossos pais, assim como nós perdoamos também aqueles que nos devem, Senhor. Nós, tua santa e gloriosa graça, meu Senhor da glória, e receba também, meu Deus, as nossas contribuições que o Senhor tem preparado, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Amém. Aleluia. Isso, coloca as ofertas nas aulas e também os irmãos que tiver livre pode distribuir os envelopes. Assim que Deus preparado, né? Como sempre, traga para ajudar a obra dele, a obra do Senhor. Aleluia. Traga pela fé do Senhor da glória, que é pelo amor, por meio da fé. A fé, aquilo que nós estamos vendo, não é a fé natural, é a fé que se deve a servir a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Esse tipo de fé é a fé salvífica, fé que demonstra o amor de Deus, ou seja, o amor que Deus tem para conosco corresponder através do seu Espírito Santo. Fé pelo amor a Deus, o Senhor ama pessoas-se, tem coração alegre. Tudo que devemos fazer para o Senhor, devemos fazer com alegria, porque o benefício é para Ele, é dele para Ele, foi também e é ministrado por Ele. Louvado é o nome do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. Irmãos e irmãs, no capítulo 20 do livro do Apocalipse, vamos já ganhar bastante tempo sobre a palavra. Quem tiver possibilidade de fé, quem tiver possibilidade de fé. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Vamos avaliar que a Bíblia fala sobre classe de crentes, cristãos, classe de cristãos. Vamos. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler o versículo 1 ao 6. Depois vamos dar sequência do 7 ao 10. Aleluia. Vamos enfrentar a palavra de Deus. Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. Aonde? A Bíblia ensina até onde iremos reinar com Cristo, não é? Com toda a categoria, toda a verdade. Já podemos ler, irmãos. Vamos meditar. Mas antes eu gostaria de saber se tem alguém que não é crente hoje está conosco. Tem pessoas, tem irmãos que congregam outro mistério.
seja bem-vindo. Seja bem, seja, a Bíblia diz, não é eu, a Bíblia diz que salvação não tem placa. Quando nós chegarmos nas nuvens, ninguém vai saber que ministério alguém é, um pouco requinte só. Vamos meditar bem a palavra, e é necessário que prestemos bem atenção sobre duas categorias de crentes. Satanás será uma categoria, vamos os fiéis dele com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeira na mão. E ele prendeu o dragão, o antigo serpente, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que ele não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois será solto, depois enquanto que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4, diz a palavra de Deus. E vi tronos e assentados sobre eles, foi-lhe dado poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ponto e vírgula. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Senta, meus amados irmãos, antes de entrarmos em detalhe, vamos nesta variação. A palavra que lemos é o que está na Escritura Sagrada. Talvez alguém até já sabe, não é? Que Deus deu a Cristo um privilégio, uma primazia nos céus, na terra e debaixo da terra. Antes de entrar nesse assunto, no texto aqui da mensagem, queremos avaliar sobre o direito que Deus deu a Cristo. Cristo, por sua obediência em tudo ao Pai, então ele recebeu, irmãos e irmãs, todo o poder do céu, aonde mais? Nem precisa ler, porque é bem conhecido, mas Mateus 28, versículo 20, 19, 20, assim por diante. Versículo 18. Ele disse: "Eis que é me dado todo o poder no céu e na terra", mas também no contexto bíblico, debaixo da terra. A igreja de Cristo, porque é bastante assim, objetivo nesse assunto. A igreja de Cristo, ela está prestes a subir. Está prestes, só que o juízo final não. Está mais longe. Estão compreendendo? A igreja está prestes a subir. E o juízo final, em que local a Bíblia coloca e ensina
atenção, logo a igreja subir, nós sabemos que ele vai existirá 7 anos, conhecido como 7 anos de grande tribulação. Primeira fase é quando a igreja vai subir, Deus mandará para a terra 2 profetas. Depois que os 2 profetas terminaram o seu testemunho, é a metade da semana predita pelo livro do profeta Daniel, capítulo 9, 27. Então haverá uma falsa paz por 3 anos e meio. E depois daquela falsa paz, o que vai acontecer? O mundo passará por um processo geral de isenção da pregação da palavra de Deus. Só que Israel, na época daqueles 7 anos, Israel ainda está na terra. O povo da promessa ainda está na terra. Só que, como sempre tenho dito, e vemos na Bíblia, somos testemunhas, e quem está pregando, que a igreja está prestes a subir, é os estrangeiros. Somos nós, que Deus, pela sua misericórdia, nos encheu do seu Espírito Santo. É uma realidade. Então nós vemos na luz da palavra, a igreja subindo, logo entrará a pré-tribulação que acredita, que é a nossa doutrina. Que todo membro, ele deve aprender, que não aprendeu ainda, deve aprender que a escala do Apocalipse, que a Bíblia, da outra Bíblia, referente ao arrebatamento, traz uma pré-tribulação. Dizer que nós somos pré-tribulacionistas. Somos ou seja, seremos retirados antes da grande tribulação. Mas depois de 7 anos, a igreja irá para onde? Ela voltará para a terra. E na chegada da igreja, João contempla um anjo adjetivo. O anjo aqui está no minúsculo, mas o poder do anjo, ele não está no limitado, ele está no adjetivo, atingindo todas as existências do mundo, da terra. Logo na chegada da igreja, haverá uma guerra muito grande. Dá-nos a entender que é a grande guerra do Armagedon. Não sei se alguém já leu isso na Bíblia, não. Já leram? Quem não leu, dá uma olhadinha aqui rapidinho, depois voltaremos no Apocalipse capítulo 16, versículos 16. Versículo 14, bem até o 16. Para entender onde nós estamos, quem somos e para onde iremos. Muito importante. Aqui no capítulo 16 do Apocalipse, e versículo 16, mas no versículo 14 diz assim: João viu uma reunião mundial contra Israel, mundialmente todas as nações contra Israel. Olha aqui, está aqui no capítulo 16, e versículo 14 diz assim, versículo 13: E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, disse aí 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro de todos os reis, de todo mundo, para os congregar para a batalha. Aonde? Ele vai responder: naquele grande dia, o Deus Todo-Poderoso. Ele faz uma advertência sobre a vigilância espiritual, física também. Versículo 15: escrevemos um ladrão,
E nós sabemos que a igreja, para arrebatar a igreja, Jesus não virá como ladrão, virá. Porque a doutrina, irmãos, nós não podemos negligenciar para não ser depois imaginado por nós mesmos. Para arrebatar a igreja, ele não virá como ladrão. Ou seja, ele não virá de maneira que os salvos não esperam, não. Porque se a trombeta tocar hoje os salvos dirão assim: já estavam esperando. Porque já estavam esperando. Porque desde o dia que aceitamos a Cristo, o Espírito de Deus, como selo do Espírito Santo, como selo de Deus, está falando dentro de nós. E ele virá. E para os salvos, a vinda de Cristo não é surpresa, é glória. Oh, aleluia! É glória. E o versículo diz que ele um ladrão bem-aventurado que ele vigia para as suas vestes, para que não dilui, não apareça e não veja seus vergonhas. Versículo 16. E os congregaram no lugar em que ele chama Armagedon. É lá em Israel. É um vale muito grande que existe lá em Israel, conhecido como Vale da Decisão, campo de batalha, campo de megido, onde Israel ia obter muitas vitórias naquele vale, quando ele está em comunhão com Deus. Naquele vale sempre foi usado como guerra. Então, logo a igreja de Deus cumprir todas as palavras em Cristo, o Senhor da glória, ele voltará com a igreja. Mas olha aqui, olha, versículo 19, do capítulo 19 do Apocalipse. Olha o que está dizendo. E via vez os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa e com ele o falso profeta. E diante dele fizeram sinais, como que os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Aqui é um pré-julgamento. Haverá um pré-julgamento. Preste bem atenção mesmo. Obrigado. Preste bem atenção. Então, na chegada de Cristo como a igreja, é esta guerra que nós estamos falando. Haverá uma guerra mundial. Dá-nos a entender que é exatamente uma terceira guerra mundial, que já houve duas guerras mundial. E haverá a terceira guerra mundial, que ela está bem indicada aqui na Bíblia Sagrada. Por que estou referindo isso? Porque na conclusão da pregação, nós vamos descobrir duas categorias de crentes. Um tipo de crente que Deus usa e habita, e outro tipo de crente que Deus usa e não habita. Por isso que eu estou referindo sobre o pré-julgamento, o trabalhar de Cristo com a sua igreja e os bons resultados para com a igreja. E os resultados não bons, porque Deus não tem prazer que não se perca, aqueles que Deus usa e não, e aqueles que Deus usa e a Bíblia poderia. Mas os vamos pensar que isso precisa mostrar na palavra de Deus, tipo de crente, que Deus usa, mas não habita. Ele usa como dom, sem arrependimento. E outros ele usa e habita sendo portadores do fruto do Espírito. As qualidades em três áreas. Pessoa tem comunhão com Deus, com ela mesma e com o próximo. Deus usa e habita. E existe um cristão não, crente, que o cristão é o integrado na graça. E o crente é aquele que crê, mas a visão do crente ela é parcial, por metade às vezes. E assim a situação
está já prevista para que tudo isso será revelado. Para na chegada de Jesus Cristo, para estabelecimento do milênio, haverá uma guerra ferrenha mundialmente. E todas as nações cruéis, se olharmos por textos bíblicos, ainda haverá chance para a salvação, mas há um detalhe. A menos que uma nação estrangeira, ela envia-se aos judeus ou aos israelitas no templo. E naquela época os israelitas se converterão a Cristo e unirão só nós como um só rebanho e um só pastor. Só que na chegada de Jesus, nessa guerra terrível, no juízo, o pré-julgamento sobre o anticristo, é aonde o anticristo será lançado, aonde? Então é o juízo eterno. Quem vai ao inferno, volta novamente. Quem desce ao abismo, voltará novamente. Mas quem desce ao lago de fogo não voltará nunca mais. Já está decretado o juízo. Eu veremos aqui o império do anticristo, com seu apoiador, o seu vice-presidente, no caso, serão presos, julgados 1000 anos antes do juízo final. Estou referindo bastante ao juízo final, e a gente ouve muitas pregações mostrando o terceiro contexto, e a igreja será julgada firme e do lado para o juízo final para ser julgada. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, prova o contrário. E a Bíblia é um livro inerrante. Ela não erra. Ela é absolutamente digna de confiança. Esse livro é digno, absolutamente digno de confiança. E é concluindo esta guerra de Armagedon, em que aparece aqui o anjo do adjetivo. Descer, não é descer com a cadeia assim literalmente, com o objeto na mão, não. É o poder de Cristo. Não é o objeto na mão, na cadeia, na corrente. Não é isso. A palavra nos diz no capítulo 2 aos Tessalonicenses, a partir do versículo 6, 7 e 8, que Jesus Cristo, através do som da sua boca, ele matará o ímpio. É um modo de expressão, que a Bíblia vai soprar. Tudo atinge, revela ao poder que Jesus Cristo possui, poderio. Então, naquele momento, naquela batalha mundial, chegará o momento em que aquele que é o rei das trevas, Belial, Senhor do mal, regente do mundo, com todos os seus agentes, será jogado aonde? No abismo. E o mundo passará pelo processo sadio, linguagem sã. Não haverá mais palavrões, não haverá mais induções pornográficas e outras coisas. Então o mundo passa por uma saúde generalizada sobre a humanidade, sobre a vegetação. Isto durará por 1000 anos. Durante 1000 anos, cumprirá a profecia do profeta Joel 2, 28 ao 31, que o Senhor da glória derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Mas tem os pontos e as
será salvo. Invocar é você exercer o seu ministério com o caráter de Cristo. Isso que significa invocar. Porém, na época dos 1000 anos, o mundo passará por uma condição de paz tão perfeita, irmãos e irmãs, que até os animais, até as cobras serão e ficarão isentos de veneno. Até os venenos das cobras serão tirados. Porque Jesus recebeu o nome acima do nome que Adão recebeu. E aquilo que Adão recebeu como coroa da natureza, Adão, foi perdido a sua primazia quando ele pecou. E as cobras que naquela época não possuíam venenos, passaram a ser venenosas. As árvores que não possuíam espinhos, e nem árvores entrelaçadas, sinônimo de fugir por fora, passaram a crescer entrelaçadas. São sinônimos que nos alerta muito nesse assunto. Então, na volta de Cristo para reinar, Satanás será preso por quantos anos? E a igreja estará onde? É importante, irmão, nós temos uma doutrina bem com bastante disciplina sobre o arrebatamento e o arrebatamento de Cristo. Nós vemos que a salvação está lá no princípio, a salvação está no presente e a salvação está no futuro. É segurança máxima, tem três tipos de garantia a segurança. Lá no passado, antes que nós fôssemos nascidos, Efésios capítulo 2, versículo 4, a palavra diz que ele nos salvou. Antes do nosso nascimento, Deus já conhecia que iríamos receber a palavra, aceitá-lo e ser crucificado por ele. Antes da criação do mundo, está lá no capítulo 25 de Mateus, verso 34 principalmente. Antes da criação do mundo, Deus nos salvou. Agora, no momento que o mundo está, estamos salvos agora. No futuro, referente ao juízo final, estamos salvos por juízo final. Então a salvação, ela tem a segurança máxima. E com isso, a igreja será arrebatada. Você está compreendendo? A igreja será arrebatada. Antes do juízo, antes do juízo final, irmãos. A volta de Jesus como a igreja para essa guerra, que teve essa guerra pela Armagedon, os irmãos podem avaliar que o anticristo já será julgado. Só que o anticristo, ele será julgado 1000 anos antes do juízo final. Porque temos as informações bíblicas que nos descrevem. Mas o que estamos referindo também na palavra é que, durante a prisão de Satanás durará 1000 anos. E durante esses 1000 anos, todas as nações que restarem da guerra do Armagedon serão agora participantes do Espírito Santo. Apesar que naquela época é semelhante a outros, alguns. Existem muitos crentes que Deus usa, mas não habita, porque às vezes a pessoa tem dom, isso, aquilo, dons de Deus mesmo, mas a pessoa é orgulhosa, é soberba, maldizente, irreconciliável. A gente observa atritos até pela rede social hoje.
E isso significa a pessoa que é crente, Deus está usando, mas não está habitando nela. Por quê? Todo tipo de pessoas que Deus usa, mas tem orgulho, presunçoso, ou seja, pensa que sabe tudo, ou gosta de humilhar alguém, ou julgar alguém pela aparência. A palavra nos diz que Deus está usando, mas não está habitando devido à sua falta de caráter. A palavra nos refere a isso. Está escrito em Tiago 3, não é? Que a sabedoria do alto, ela vem sem parcialidade e sem hipocrisia, que é a distorção da verdade. E outra coisa, às vezes a pessoa é explosiva e a salvação ela é considerada, ela é conservada pelo ministério da paciência, que é um fruto do Espírito Santo. E sem esse tipo de classe de natureza, Deus usa a pessoa, mas não a vida. Durante 1000 anos, haverá que todos os joelhos estarão dobrados diante de Deus. Sabe por quê? Nem 1 Coríntios, eu vou citar para ganhar mais tempo, no capítulo 12, versículo 3, a palavra diz assim, ó, ninguém que pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. E ninguém que anda pelo Espírito de Deus negará o senhorio de Cristo. E também, como ele é dono de tudo, ninguém poderá dizer que Cristo é um maldito ou anátema se ele tem o Espírito Santo. Ele não vai falar isso, ele vai confessar Jesus como Senhor. Está escrito no capítulo 2 de Filipenses, versículo 8 e 10, que Jesus, Senhor da glória, recebeu o nome que é sobre todo o nome, para que em nome de Jesus todos os joelhos dobram, e toda orarão, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Mas isso não significa que esta confissão, no geral, contribui para a salvação. Porque durante 1000 anos, o povo estão confessando que Jesus é Senhor. Mas eles tinham uma classe de pessoas que estavam seguros na fé de Cristo como Senhor, só que o desejo da guerra está no coração. É o tipo de crente que Deus, já falei várias vezes, a Bíblia mostra isso, lá no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 18, ele diz, né, nem todos que ele diz Senhor, Senhor, entrarão, mas aquele faz a vontade do meu Pai. E nós sabemos que a adoração a Deus, ela precisa que seja em espírito. Nós já fizemos o gráfico várias vezes, estão compreendendo? Ou então, adorar a Deus só em espírito, é adorar a Deus em meio à verdade. O que significa adorar a Deus em meio à verdade? É confessar o nome dEle, às vezes em paz com os lábios, glorificar o nome dEle, mas ter rixas contra o seu próximo. Dentro do próprio coração, a pessoa está adorando a Deus em meia verdade. Quando Satanás confrontou com o Cristo no deserto, ele pregou por várias vezes a meia verdade. E tudo se tornaria mentira, falsificação. Ora, no Novo Testamento, onde nós lemos, as nações ficarão crentes, todo no sentido geral, por quantos anos?
1000 anos, e vi descer do céu um anjo com o poder de prender Satanás por 1000 anos, para que ele não mais tente as nações até que os 1000 anos se acabem. E terminando os 1000 anos, depois importa que seja solto mais tempo, algum tempo. Aí entra o processo pode ser a Quarta Guerra Mundial, nós sabemos que é a última guerra mundial. Agora vamos analisar bem as minutos que faltam. Abra sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 11, versículos 6 ao 9, vamos ler bem rapidinho. A primazia de Cristo no milênio, que é até os animais serão vegetarianos, até os animais terão mudança até de apetite. Os animais que são carnívoros deixarão de ser no milênio. Volta ao mesmo paraíso que tem o de Adão. Olha aqui, olha essa palavra de Deus. Vou até ler para você aqui. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e deitará o bezerro, e aqui a palavra do bezerro, e o filho do leão, e a neve ovelhas viverá juntos, e o menino os guiará, menino pequeno os guiará. A vaca, versículo 7, a vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos deitarão, vírgula. E o leão comerá palha como o boi. Leão não come capim. Leão não come palha. Leão é carnívoro. Muito bem, como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca do vasilhame áspide. E já desmamado tu não meterá a sua mão na toca do basilisco. Versículo 9. Não disparará dano nem mal algum sobre todo o monte da minha santidade, porque a terra encherá o conhecimento do Senhor como as águas sobre o mar. É promessa de Deus para todos, no sentido geral. Mas, concluindo aqui, voltando lá para o capítulo 20, versículo 7, as pessoas que tiveram crentes por 1000 anos, e alguém poderá dizer, mas não haverá morte. A palavra diz em Isaías, capítulo 65, verso 20, que um mancebo, a idade de um mancebo, ele pode morrer com 100 anos, porque essa glória, esse paraíso, que a Bíblia revela, ainda não é o paraíso eterno, é a conquista de tudo aquilo que foi perdido em Adão e reconciliado em Cristo. Mas voltando para o Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, olha o que diz a palavra de Deus. Encontraram aí, versículo 7. E capítulo 20, versículo 7, diz a palavra de Deus. Até o 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Vírgula. Gog e Magog, cujo nome é o marido do mar, para os ajuntarem em batalha. Agora eles foram para onde? Onde é a visão de Gog e Magog? Quando Deus falou com Jeremias assim, ó. Jeremias 13 e 14. Deus falou com o profeta. Jeremias, olha para o norte. Se você estivesse lá em Jerusalém, e alguém mandasse olhar para o norte, que tipo de posição você usaria? Qual a posição você usaria? Os profetas sabem, conhecem também que não é crente sabe, que só se descobre os lugares dos 4 cantos da terra usando os cardeais. Quem sabe disso? Então Jeremias virou a frente para o lado do sol, parece, e abriu os braços. Abriu, então de Jerusalém, com a frente virada para o leste, com os braços abertos, pega o centro da cidade de Gog e Magog, hoje chamado de Moscou, que é a profecia de Ezequiel,
esse exemplo. Então, é tudo bem revelado. Agora, no tempo certo, se levantará Gog e Magog, ou seja, uma potência do norte. Não sei se os irmãos sabem disso, que os africanos, eles derivam-se de cão, mas os russos são descendentes de Jafé. E os semitas, Grécia, dos países de Ramal, e semitas, são descendentes de Sem, da qual veio o descendente de Abraão. Mas, se nós olharmos no capítulo 10 de Gênesis, versículo 2 principalmente, os descendentes de Jafé, os primeiros descendentes de Jafé, um chamava Gog e a outra fundou uma cidade por nome de Magog naquela época. Agora, resumindo aqui, se juntarão toda aquela potência. Nós vemos que nós, seguros com Cristo, mediante a sua palavra, estamos em segurança máxima. E nós devemos ter esta visão, quando estamos pregando sobre fruto, estamos referindo conservação salvífica. Agora, esse povo esteve no milênio, mansos, dominados, adorando a Cristo de joelhos dobrados. Depois que termina o milênio, vem o adversário lá do abismo, fecha novamente a terra com as suas heresias, e eles vão ao encontro de onde? Da potência do norte, com todas as nações inimigas unidas para liquidar com Israel. E nessas alturas, onde está a igreja? Irmão, a igreja é segura. Cristo, para livrar a igreja, não precisa tirar da terra, não. Ele livra onde tiver. Ele, para dar o livramento, ele não precisa arrebatar a igreja. Ele, para dar o livramento, você é livre aonde você estiver. O Senhor da glória abriu a porta e ninguém fecha. Glória a Deus. A igreja está com Cristo aonde? No milênio. A igreja está com Cristo aonde? Na grande batalha do Armagedon. Mas a igreja não é atingida. Porque o salmo de número 91, ele é um salmo inteiramente escatológico. Essa pregação aqui é uma pregação escatológica. É aquilo que Deus fala hoje e cumprirá no futuro. Todos os profetas de Deus usavam esse tipo de pregação, porque Deus avisa o futuro, já no antes do futuro, Deus avisa os seus segredos aos profetas, aos seus servos. Agora imagina bem, vou repetir terminando. Depois de 1000 anos, revela grande quantidade de crente que Deus estava usando, mas não estava habitando. Porque o cristão que Deus habita, e aqui temos esse comentário, teve na sequência, não hoje, iremos fazer esta avaliação sobre o Espírito Santo em forma de visitação à pessoa ou repousando sobre a pessoa para confissão, e o Espírito de Deus atua em nós, conservando a salvação. E aqui a palavra diz que aí já não é mais Israel que irá lutar, será o próprio Deus que determinará que os meteoros, que já ouviu falar aqui sobre os meteoros, nunca viu pedras penduradas no espaço, grandes pedras no espaço. Nós estamos aqui na Terra, mas por cima de nós tem grandes montanhas de pedras, sabia? Grandes montanhas de pedras. No momento certo, Deus determinará para castigar os seus inimigos.
Então descerá fogo do céu e liquidará todas as nações depois do milênio. Então, os irmãos avaliam que a igreja não vai para o juízo final para ser julgada, não. Porque nesse texto bíblico, como contexto bíblico, se a igreja irá reinar com Cristo 1000 anos aqui na terra, e o reinado da igreja é depois do arrebatamento, é evidentemente que não tem espaço para que a igreja seja condenada por algum motivo. Ainda, a igreja, logo à chegada, a igreja, ela conviverá, ou ela comparecerá diante do tribunal de Cristo, que é um julgamento diferenciado para de Deus com a igreja, não para condenar a igreja, mas para avaliar cada galardão de cada membro da igreja. Isso sucederá 1000 anos antes do arrebatamento. Não vou mais prolongar, o tempo já o horário é esse. Eu não sei se a igreja compreendeu ou não. Compreendeu? Porque quando nós não compreende, aparece um também que não compreende e distribui aí uma série de coisas que você também vai ser até bater palma, né? Por isso que eu estou aqui. Quando você não compreende, o adversário ela aproveita e coloca outra gente na cabeça. Então a igreja será levada, a igreja voltará a reinar com Cristo, está no capítulo 5, verso 10 do Apocalipse. Naquele reinado, o Espírito Santo passa toda a terra, todos, até os animais, até lemos. E só que a nossa responsabilidade é transmitir a palavra, sentir o efeito da palavra, viver o efeito da palavra, é esse. Sentir o sabor da salvação testemunhado através do caráter de Cristo. Esta boa palavra continua trabalhando em cada coração. Fiquem bem mais atentos, que salvação é de segurança máxima. Mas também tem uma coisa. O Espírito Santo ele não é bipolar. O que é bipolar? Na nossa linguagem é fulano é de duas caras. Já ouviu falar isso? Duas personalidades. Por isso que o perdão não pode cessar. Você começou a botar de personalidade dessa perdão. Sentiu aquele impacto humano, que é mais humano que diabólico, mas pode preparar, ou inclusive para um maligno, peça perdão. Sentiu o desejo de explodir, não se exploda, peça perdão. Para que seja um cristão que Deus usa e habita. É o salmo. Desde que depois, o milênio estava joelho dobrado, mas vontade da guerra, né? Vontade de guerrear. Se esse homem deixasse, nós iríamos cuidar com ele. Fazer uma reunião. No fim do milênio, o que aconteceu? O diabo foi para o abismo, e enquanto ele estiver no abismo, ele tem acesso à terra. Voltou para a terra. A igreja glorificada, mas os parciais, até o pouquinho que tinha, como Jesus disse, será tirado. Tremendo, não é? Vamos então agradecer a Deus. Já há uma dúvida? Em dúvida? Então vamos agradecer, não é? Uma graça está em outras atividades. Nós vamos agradecer os alunos amanhã não é sábado. Não é sexta, né? Já vamos lá, 23. Vamos ir. Eu salvo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, já não me pedir para mais aos avisos. Então, amanhã os irmãos já sabem, é o culto de liberação, guerra, glória a Deus. Convite do mal, né? Glória a Deus, né? Então, amanhã vai estar o nosso irmão presbítero, João Brandão, pregando e orando por todos.
orando pela divina revelação também e oração de libertação. Amém, igreja? Aleluia. E no sábado é o culto confraternização na região nossa aqui, onde vai estar nossa irmã Raquel pregando e orando a irmã cadeirante. Amém? E domingo é o culto da mocidade. Quem entendeu da glória a Deus? Deus abençoe. Amém? Vamos então, meus amados, agradecer a Deus por esse trabalho. Como esse trabalho maravilhoso que Ele nos deu. E quem não entendeu, Deus preparando, podemos fazer uma revisão mais sobre o tipo de crente que Deus usa e não usa, mas não habita. E o tipo de crente que Deus usa é habita. Prestem atenção, isso são coisas que a doutrina que fala dentro de nossos corações. Vamos agradecer a Deus, mas antes gostaria de saber se alguém que não é crente nesta noite, pessoas católicas ou alguém que é pastor do Evangelho, tem alguém? Não tem? Para reconciliar com o Senhor? Então que Deus continue nos abençoando, que esta boa palavra sirva até de cura física. Não somente cura espiritual, mas também é cura física, porque já nos diz que o verdadeiro curso de cura divina é quando tem com a execução da palavra, o ensinamento da palavra, Jesus sempre usou esse tipo de trabalho, e depois ele orava, ou ele só determinava, não é? E assim eles eram curados. Vamos agradecer. Depois que quisermos fazer, que você sempre vem à frente. Para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso. Meu Senhor, na glória, nos concedeu nesta noite e na demais noite também. Como nos disseste, Senhor, a glória, nos levando em paz, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Também apresentamos a nação de Israel, apresentamos também as outras nações, que virão reconhecer a Ti como único e suficiente Salvador. Apresentamos também as famílias ilustradas por vários motivos, pessoas que estão sofrendo grandes catástrofes, mesmo no nosso Brasil e em outros países também. Aí, meu Deus, dá está pelo consolo em cada coração, para que eles reconheçam-te só como único Senhor, como Deus em Jesus Cristo, Senhor, e Ele enviaste. Meu Deus, levando-nos em paz, como nos disseste, através da tua palavra. Que assim seja. E graças a Deus. Fala do Senhor Jesus. Digo amém. Para o Cristo, a palavra do Senhor Jesus. Quem quiser esse meu só fazer, vem. Vem para a glória de Deus.